Fala, jogador, estamos aqui mais uma vez, episódio novo. Muitas novidades aí pra gente contar. Um episódio de qualidade hoje. Bom, né? Graças a Deus que deu certo. Toda semana a gente tem uma novidade bacana aí, isso é bom. As coisas estão acontecendo, a gente fica feliz por isso. E já vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, que tá chegando. Já conhece o nosso trabalho, agradecer a todo mundo que já acompanha a gente. Falar que a gente tá muito feliz, motivado por gerar conteúdo pra vocês, trazer uma experiência diferente, para que vocês possam aprender um pouco mais e também saber dos bastidores da bola. Então, já se inscreve no nosso canal, deixa o like aí. E vamos, que hoje tem muita história boa para contar. E a história boa de verdade, não é qualquer coisa não. É isso aí. E vamos falar também agora, novidade chegando aí. Vou deixar tu apresentar, porque tu tem um jeito diferente de falar, né? Pois é, toda semana a gente tem uma novidade boa em relação a patrocínio, e isso a gente fica muito feliz, né? Vocês conhecem já os nossos parceiros, a gente tem a My Brother e a Simone, o pessoal que tem fortalecido nos lanches para pessoal, pra galera. Inclusive a gente falou, né? A gente tá querendo malhar aí, querendo... Mas aí a gente vem uma pizza de qualidade. Aquele combo de sanduíche, a gente fica naquela tentação. Fica difícil, né? A gente tá lutando, né, contra isso. Mas é bacana, a gente já até indica a vocês My Brother Pizzaria e Simone Burger. Tem o pessoal da ProGriffs. Investe a gente, né? Cara, eu quero muito que vocês acompanhem o Instagram deles. Vocês vão ver lá como o negócio é movimentado. Então isso já deixa muito claro que o homem vende. O homem vende, o negócio é bom. Se você for lá no Instagram dele, todos os dias é o pessoal lá lotando a loja, fazendo pedidos, ele entregando para todo mundo. E tem sido dessa forma. ProGriffs, o pessoal tem fortalecido aí desde o início com a gente, isso é muito bacana. Recentemente a gente recebeu o pessoal da 120 Frames, o pessoal que está fortalecendo aí na produção, audiovisual. Fechamento total. Tudo que vocês têm observado aqui, imagem de qualidade, logo a ideia é fazer ao vivo. O pessoal chegou com maquinário aí, com um setup totalmente especializado para isso, fazer o ao vivo. Então o pessoal da 120 Frames chegando aí, né? De verdade. E essa semana, tô até cansado já. Essa semana a gente tá quase tudo certo já. A gente recebeu uma proposta e as conversas têm avançado com o pessoal da Imbecc, Faculdade Imbecc. É um parceiro que a gente está começando agora a caminhar juntamente com eles. Toda essa estrutura que vocês têm observado aqui é no Imbecc, é na Faculdade Imbecc. Essa faculdade que já está há quase 2 décadas aí, se destacando no cenário educacional brasileiro, proporcionando ensino de qualidade em todo o país. Formando muita gente boa aí, né? Essa faculdade, que ela é reconhecida pelo MEC, possui aí nota máxima por essa instituição. E entre os vários cursos que o Imbecc tem oferecido, o que tem se destacado é a graduação em Engenharia Civil. É um programa que tem se diferenciado pela sua abordagem prática e atualizada. Isso é bacana, né? A gente precisa muito da teoria, mas a parte prática, quando se une, o bicho pega. Então, eles têm se destacado em relação a isso. E aí você, aluno, que pretende fazer esse curso, você vai conseguir fazer ele em apenas 4 anos. Já vai estar preparado aí pro mercado, né? Já sai pronto já. Já sai pronto. As inscrições já começaram. E aí você pode entrar em contato aí pelo site imbecc.edu.br, ou então você pode entrar em contato pelo telefone, que é o 85-3215-6400. Ou se você quiser nos visitar, você pode vir aqui na rua Joaquim Nabuco, 2906, no Dionísio Torres. E você visitando, cara, a estrutura você vai se impressionar, né? A gente sabe que coisas de qualidade, eles expressam isso em todos os detalhes. E a estrutura aqui da faculdade é coisa linda, né? Fantástico. Diz muito aquilo que ele tem oferecido aí em relação ao ensino de engenharia civil. A gente já vê a engenharia aqui mesmo, né? De chegar, a gente já vê a engenharia pronta lindo aí, em né? todos os detalhes. Então é isso. O Imbecc aí, eu creio que vai dar muito bom essa parceria. A gente fica honrado em poder ter um parceiro de mais um aí, né? Tamanho de renome peso, aí. né? Deu certo. Então é isso. Se você aí quer se formar, já vem aqui, ó, fala aqui com o pessoal da Imbecc, que eles vão dar uma atenção especial para vocês. E agora vamos falar de futebol, de histórias boas. E estamos com um cara aqui, bicho, que eu era garoto, né? Já tomei coroa. E eu vi ele atuar. Nós, né? E a gente tava até comentando quando tava vindo, né? Que o cara tem história. Sempre andou aqui no braço esquerdo com um negócio aqui pesado aqui no braço esquerdo, capita.
moral, reconhecido, xerifão. E o principal, cara, uma pessoa do bem. A gente que acompanha ele na rede social aí, vê a dedicação dele, não só em se tornar um profissional melhor, mas também o cuidado com a família e o que é o legal, assim, né? A forma como ele serve, é sempre disposto a servir as pessoas, é uma coisa que ele sempre tem falado, né? E vou falar o nome dele aqui, mas ninguém vai conhecer não, deixa. Falei. Diferenciado. Diferenciado. Herbert William Amâncio. Sabe quem é? Não, né? Mas se falar, Betão, essa fera aqui, ó. Boa. Pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Betão. Fico lisonjeado de estar participando desse projeto com vocês. Desejar aí um bom programa para todos que estão nos acompanhando também. E é isso aí, cara. Mas só não gostei dessa introdução que você fez aí, porque você falou que você era novinho quando me acompanhava e você já tá coroa. Se você já tá coroa, imagina a minha situação. Mas eu tô velho já, pô. Mas assim, cara, a idade tá passando e... Mas ele ainda consegue jogar. É demais. Nem parece que parou, né? Dá pra ver que o homem tá preparado aí. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trocar ideia, falar sobre futebol, sobre carreira. É sempre muito bom ter esse contato aí. Inclusive, a gente estava recepcionando ele lá embaixo, estava contando que o rapaz que eu trabalho, né, o Ivan, da Brasil Esporte, conheceu o Betão lá quando ele jogava lá no time de Kiev, né? Aí ele tava levando o Guilherme pra jogar lá e o Betão foi intérprete lá do Ivan, pois né? Deu uma força pra ele, né? Tem que sempre se ajudar, sempre se ajudar. Viu? Chegou lá, não sabia falar nada em russo, né? Eu tive que fazer o meio campo. Mas é isso aí. Cara, já falando disso assim, né? A gente já pulou um pouco assim, mas eu queria que você explicasse um pouco mais da sua carreira, né? Uma carreira, para muitos, muito rápida, né? Você despontou muito rápido ali, chegou no profissional ali muito rápido, 17 anos. Mas vamos falar também de como você conseguiu chegar ali, né? Porque num grande time, né? Que é o Corinthians, e rapidamente, com 17 anos, eu acredito, se eu não me engano, você já conseguiu meio que cortar o caminho, né? Em vez de passar ali pro 20 para subir, já foi direto. Eu queria que você falasse um pouco pra galera entender mais o contexto da sua carreira. Bom, primeiramente falar que eu faço parte aí de uma minoria das crianças, dos jovens brasileiros, que eu nunca tive o sonho de ser jogador de futebol. Eu sempre fui voltado aos estudos. Olha aí. Eu nunca tive o sonho. Eu sou de uma família classe média de São Paulo, da Zona Norte de São Paulo. E o meu pai, na verdade, que realizou o sonho dele em mim. Meu pai foi um grande jogador da Várzea de São Paulo, e o bom de bola lá em casa era do meu irmão. Meu irmão que era do ponto esquerda, antigo ponto esquerda, né, habilidoso, rápido, e eu sempre fui gordinho, sempre fui baixinho e só acompanhava o irmão, só acompanhava. Não dava nada. E aí, em um momento, o meu pai levou o meu irmão para fazer avaliação lá no Corinthians, e para eu não ficar chorando em casa, ele me levou também. Eu também. Só que daí passou o tempo, meu irmão deu 3 meses, 4 meses, resolveu sair, pediu para sair, e eu fui dando continuidade, mas sem aquele sonho de ser jogador de futebol. Tô aqui, já que tô, né? Isso realmente é incomum, viu? Muito incomum, muito que a gente recebeu aqui, acho que todo você mundo tá sendo... primeiro, né? Se não me engano, o Amaral também falou. O Amaral, o Amaral. Não tinha tanto essa intenção e acabou acontecendo. E aí, quando eu cheguei na categoria que hoje talvez representa o Sub-13, né? Na época chamava Dentinho, eu fiquei pro 4º time do Corinthians, assim. Teve a junção de uma empresa chamada Eurosport na época, junto com o Corinthians, e aí juntou 40 moleques ali, e eu fiquei... Tinha um time titular, o reserva, um de avaliação com reserva misturado, e um só de avaliação. E eu fui para esse time de avaliação. Mas nessa época você jogava de lateral? Jogava de lateral. E aí o treinador, que era na época, falou assim, cara, por que você não muda de posição? Tenta de zagueiro. Isso como se fosse em fevereiro, vamos dizer assim, no início do ano. Daí eu falei, tá bom. E eu já estava no clube que tinha uns 2 anos. Já falei, tá bom. Tô no 4º time, já tô aqui mesmo, para de goleiro eu vou. E aí, resumindo, nesse mesmo ano, no final do ano, eu estava sendo campeão paulista com o Corinthians, capitão da equipe, né? Então a gente já pega um gatilho aí, que o jovem ele precisa passar por dificuldade, ele precisa passar por desafios, ele precisa aprender, né, a passar por processos para poder crescer, né? Então eu passei por esse processo e aí fui. Desde então fui capitão do Corinthians, e aí quando eu tinha 17 anos, eu estava no primeiro ano de juvenil, que eu faço aniversário no final do ano. Aí o Luxemburgo precisou de um zagueiro, porque no profissional tinha machucado. Só que na categoria sub-20 tinha mais uns 5 zagueiros na minha frente. E o Luxemburgo optou por mim. Recebeu um bom feedback, né? Recebeu um bom, que a gente treinava às vezes ali com o profissional.
E aí teve uma revolução na base do Corinthians ali, porque o pessoal dos mais velhos ficaram indignados por essa situação, eu no juvenil e no profissional. E foi quando eu fiz minha estreia na equipe profissional do Corinthians, porém, como eu estava falando, sempre estudando. Sempre, nem por causa que eu estava ali no profissional, eu tinha convicção ainda que eu ia ser jogador profissional. Que eu acho que isso é uma diferença dos dias de hoje. O menino com 13 anos de idade, ele já acha que ele é jogador de futebol. O cara já vislumbra e larga tudo. E larga tudo. E aí eu continuei estudando, fiz faculdade, né? Entrei para a faculdade de fisioterapia. E às vezes é até só falta de orientação, né? Porque a ideia dele largar tudo, a gente entende que é de se dedicar totalmente, mas às vezes é a falta de orientação. E saber que o ensino também vai ser importante, caso não venha a acontecer. E né? caso aconteça também hoje, um jogador intelectualmente qualificado, o entendimento de jogo dele é outro, a comunicação dele é outra, isso aperfeiçoa, né? E aí, toma de decisão e tal. E foi quando eu comecei a fazer faculdade, e aí quando vira o ano, para 2002, o Parreira assume o Corinthians. E aí aquele ano mágico do Corinthians, né? Campeão da Paulista, Rio-São Paulo, e vai para a final do Brasileirão com o Santos, na época da pedalada do Robinho. Só que antes dessa final, o Corinthians foi fazer uma intertemporada em Extrema, que é interior de São Paulo, em Minas Gerais ali, né? Primeira cidade na divisa. E aí calhou bem na minha época de prova da faculdade. Eram 7 dias de prova, aquelas provas diretas. Daí eu pensei, falei com meu pai e com a minha mãe, como que eu vou falar pro Parreira que eu não posso ir pra pré-temporada? Os caras iam ficar maluco, hein? Porque eu tenho que fazer prova da faculdade. E ele sabia que eu estudava, todo mundo sabia que eu estudava. Estava no meu 2º ano de faculdade. Aí eu falei, vou falar, cara, não tô garantido como jogador ainda, pelo menos se eu estudar, você mandar embora, eu vou ser um fisioterapeuta. Eu tenho outra coisa aqui pra ir. Outra coisa. Daí eu pensei, um dia eu chamei ele. Falei, Parreira, falar uma coisa. Bem tímido assim, né? Novo. Novo. Aí eu falei, olha, eu tô numa semana de prova da faculdade, eu queria saber se eu posso, como eu não sou titular do time, eu queria saber se eu posso estar fora, ausente dessa intertemporada aí. Ele falou, olha, infelizmente não dá. Você vai acompanhar o que ele falou assim, o máximo que eu posso fazer por você é liberar você para fazer as provas e você tem que voltar pro hotel para dormir. Eu pensei bem assim, porque ia dar mais ou menos 100 quilômetros de distância. Eita. 7 dias fazendo isso? 7 dias fazendo isso. Eu falei, tá bom, se é o jeito, foi. Aí eu fui viajar, Legal. Aí eu treinava de manhã, estudava um pouquinho à tarde, pegava um carro, meu time me buscava lá, me levava para São Paulo, ele esperava terminar a prova, terminava a prova 10 e pouco da noite, chegava meia-noite no hotel, e se no outro dia o treino fosse de manhã, eu treinava de manhã de novo, se fosse 2 períodos, eu treinava os 2 períodos, só ia para fazer a prova, e às vezes o treino era tarde, eu acordava cedo, estudava, treinava, ia fazer a prova. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou ser jogador de futebol. Agora eu não vou dessa maneira. Eu larguei a faculdade, né? E aí foi que as coisas começaram a encaminhar profissionalmente. Mas legal, assim, né? Porque o que ele tá falando é porque é difícil, cara, você tomar uma decisão assim. Porque é igual eu falo muito, futebol não é garantia. Porque você tá no sub-17, você é o capitão do time, isso não garante nada que você vai virar. Você não tem garantia nenhuma. Você pode ter contrato de 2 anos, mas isso não garante que você vai virar. Uhum. Então, essa forma que o Betão falou serve até de exemplo para os meninos mais novos que estão vendo, na ideia de que eu tenho que ter em mente o meu sonho, que eu tenho um talento para jogar, se eu estou num clube de alto rendimento, eu tenho um talento para jogar, mas também eu tenho que ter o segundo plano, até porque um dia a carreira vai acabar, e você vai fazer o que depois? Se você não juntar dinheiro, se você não cuidar bem do seu financeiro, né? Então isso é de muita valência, assim. E além disso, vem também o Betão que conseguiu grandes feitos, né? Eu tava até brincando quando tava vindo com o David, falando que você jogou nos melhores times que o futebol brasileiro já viu. Verdade. Que é os Galácticos. Pois é. Eu fico imaginando o vestiário desses caras, bicho. Tu é doido. Só cobra. Carlos Alberto, Roger, Carlitos Teves. Nessa época o Mascherano não tava já? O Mascherano já tava, né? O interessante dessa época aí, quando a gente jogava o campeonato estadual, a gente já sabia que a gente ia ganhar o jogo. Então a gente só ia para saber quanto que ia ser o resultado. Porque assim, você joga, né? com o meio campo, igual você falou, com o Roger, com o Carlos Alberto, Nilmar, Teves. Tinha o Hugo também, né? O Hugo tinha, de lateral esquerda, Gustavo Neri, né? Fábio Costa. Era só ir, o treinador não tinha nem trabalho, só para administrar o ambiente, mas o resto ia que ia, né? Muita qualidade, muita confiança. O que eu falo sempre assim, foi o melhor elenco que eu já trabalhei, tecnicamente falando,
porém foi o elenco que me deu mais problemas em termos de gestão de grupo. Por quê? Vaidade, né, Vaidade, né, cara? Vaidade, muita gente boa, muita gente grande, num grupo só, num clube grande, muita mídia. Aquele momento o foco estava todo voltado pro Corinthians. E eu, com 21 anos ali, 22 anos, já era capitão do time, revezava com o Tevez. E aí, nesse mesmo contexto, eu era o melhor amigo do Tevez, o parceiro dele, porque o Tevez não se comunicava com ninguém, então eu fazia sempre a ponte de comunicação, né? Então, já voltando mais uma vez fazendo ponte. Essa é minha... Já tinha essa marca essa é minha característica. É o que a gente vai falar um pouco mais na frente do que ele faz hoje. Pois é. Então, era um ambiente, assim, bom, no fato, assim, de ter grandes jogadores, grandes talentos, mas ao mesmo tempo... Delicado. É delicado. O futebol era uma bomba relógio. Sempre vai ter esses desafios, assim, né? Por exemplo, todo mundo quer um elenco recheado de estrelas, com muita técnica, com muita qualidade, mas aí vem esse desafio, né? Já que são muitos, como é que vai ser gerenciar tudo isso, Justamente. né? E hoje no futebol, no meu ponto de vista, a principal qualidade que um treinador tem que ter é ser gestor. É ser um gestor de elenco, porque ali dentro do vestiário, para quem não conhece futebol, imagina de N situações, mas tem contextos de vida diferentes dentro do vestiário. Então, tem atleta ali que viu o pai sendo assassinado, teve um que foi abusado, teve um que teve contato com droga, teve um que nasceu em berço de ouro, outro nasceu sem dinheiro algum. E como você consegue agregar tudo isso, um treinador vai conseguir unir todos esses contextos diferentes de vida para em busca de um objetivo só. Fazer esses caras aí ficar no só objetivo, né? Inclusive, se eu não me engano, Betão, na época os caras falavam que tinham os do terrão e os... Então, na verdade, isso aí foi uma criação que fizeram para... meio que abalar o grupo, né? Porque o Corinthians, assim, é diferente de qualquer lugar que eu já passei. Né? Por exemplo, dia de treinamento parecia dia de jogo, tanto de imprensa, de repórter, de flash, né? Então, ali naquele momento, as pessoas queriam plantar qualquer coisinha para dar notícia. Só que, assim, era óbvio que os jogadores que estavam vindo pela parceria da empresa MSI, claro que vinham com salários maiores, diferente dos meninos que estavam na base. Só que não tinha racha. Por exemplo, eu era amigo do Tevez. O Carlos Alberto era o melhor amigo do Coelho. Então você vê que tinha uma ligação entre a gente, só que tinha essa diferença de simbologia dentro do grupo. Até porque tinha muito cara já rodado, né, Betão, daquele elenco, né? Os caras voltando da Europa. Isso. Mas o grupo, assim, de modo geral, o pessoal se dava bem. Mas tinha os arranca-rabo de vez em quando, como teve a briga lá do Marquinhos com o Tevez, do Mascherano com o Marcelinho Carioca, que isso tudo foi divulgado com imagens, né? Mas era um grupo legal. Tem, falando assim, né? Porque, tipo, nessa época, só se passava 2 jogos na TV. Era Corinthians e Flamengo. É só esses 2 jogos. Não tinha outra transmissão igual hoje, que tem vários times do Brasil. Eram esses 2 jogos. Então, a gente acompanhava muito isso, não só nisso, mas também só passava no Globo Esporte. Então, era metade das matérias era Corinthians e Flamengo. E era um negócio tão absurdo, cara, que é como se fosse o Real Madrid na época de Ronaldo, Figo, Raul, David Beckham, eram os galácticos ali. Eu lembro. O contraste era esse, de que, cara, eles montaram um time imbatível. É tanto que se sagraram campeão. Isso foi, assim, acho que deu mais notoriedade, porque acho que foi o primeiro clube, acho que depois da Parmalat, talvez, isso, do Palmeiras. Acho que foi o primeiro clube, o segundo clube na ocasião, a pegar um investidor e montar um elenco, joga. Tipo assim, tá o dinheiro e vocês montam aí. Acho que por isso que deu mais notoriedade no fato, né? E é legal, porque normalmente quando se formam muitos times bons, assim, a gente viu exemplos no próprio Real Madrid, que eu citei, que não ganharam a Champions, que era o principal campeonato. O Flamengo, na época, juntou... E o Corinthians ganhou, cara. Ganhou bem, viu? Disparado. Falou, já entrava em campo já sabendo que... E o que é legal desse campeonato, desse título, é porque foi um jogo contra o Internacional, cara, que repercutiu o mundo todo. Que foi o caso do Tinga lá. Que eu saio bem no lance. E é engraçado que o Tinga... O Tinga... É pênalti, na verdade. O Fábio Coxa dá uma voadora que ele não sabia. Tudo dele era uma briga, o Fábio Coxa, que quem lembra dele, né? Eu lembro diversas vezes. Lembro dele, várias vezes ele brigando, não só na época do Corinthians, mas na época do Santos. Inclusive, você também passou pelo Santos, né? Uma passagem rápida ali. E
um pênalti grotesco, aí o Tinga toma o segundo amarelo, é expulso, aí o Tinga tá saindo doido. E detalhe pra você que tá aqui em 2023, viu? Não tinha VAR. Tinha não. Naquela época não, viu? Não tinha A VAR. decisão foi tomada, já era. O Tinga saindo triste com a mão e o Betão assim, ó. É assim mesmo. Foi bem isso. Não foi nada. Na verdade, assim, cara, aquele jogo ali foi um jogo emblemático, porque, se eu não me engano, se o Inter vence aquele jogo, acho que eles passavam... Isso, é porque eles ficavam com 78 pontos e vocês com 81. Pronto, daí eu lembro que naquele jogo o Pacaembu tava lotado, assim, nunca tinha visto. E engraçado que o nível de concentração é tão grande que se acaba deixando de ouvir a torcida muitas vezes e tá focado só no jogo. Eu lembro que o Fernandão tava em campo. O Fernandão. Isso, Sobe, né? Era o time massa do Inter. E aí tem aquele lance do Fábio Costa, só quando eu tô chegando próximo da bola, eu escuto o juiz apitando, eu falei, pênalti. Não olhei pra onde ele tava apitando. Estava do lado contrário da bola, né? Isso, daí pênalti. Aí quando eu olho, eu vejo o Tinga com a mão na cabeça assim, daí eu olho pro árbitro, eu falei, cartão pro Tinga e ele vai expulso. Eu falei, pô, Tinga, eu sei que não foi nada, que você não se jogou, né? Porque o Tinga tava falando assim, não me joguei, então não precisa me dar cartão. Eu falei, cara, mas... Sai. Segue o baile. E foi um campeonato com polêmica, foi, né? Porque teve um negócio do apito, a máfia do apito, se eu não me engano, né? Só que assim, as pessoas me perguntam, vocês sabiam de alguma coisa? Vocês estavam cientes de alguma coisa? Em momento algum. Né? Tanto que os jogos voltam e a gente consegue os resultados normalmente no campo. Né? Mas em momento algum a gente teve algum tipo de informação, algum aviso, qualquer coisa do tipo assim. Mas eu acredito que isso aí muito mais repercutiu porque é Corinthians. Entendeu? Se fosse qualquer outro clube menor de expressão, não teria dado a bomba que foi, porque era o Corinthians. Corinthians vende, né? E todo mundo queria bater o Corinthians, porque eram os galácticos, cara. Isso. Então, havia evidência. Os caras iam fazer tudo possível para quê? Para tentar derrubar o Corinthians. E Betão, assim, eu já fui para vários jogos, na verdade, né? Que teve torcida do Corinthians, tanto aqui em Fortaleza como lá. Cara, é incrível como a torcida do Corinthians é. Eles não valem um time, cara. O time tá lá, os caras... Mas quando acaba, que o negócio tá ruim, a pressão, Betão. Porque teve vários casos daquela... Pelo menos em 2006, né, que você ainda tava, da torcida aí no CT, de pegar os caras no trajeto do ônibus, como era vivenciar o lado bom da torcida e também esse lado um pouco obscuro, né? A torcida é chamada do bando de louco, mas essa é uma posição bem madura, né? Durante o jogo realmente é pra apoiar ali, quando acaba o bicho pega, né? Pode seguir. Assim, eu tenho o privilégio, e eu acho que isso poucas pessoas vão ter no futebol, que eu vivenciei toda a transformação do futebol. Então, eu entro no futebol de um jeito e eu vejo a transformação do comportamento do atleta de antigamente com o comportamento do atleta de hoje. O comportamento da imprensa de antigamente e da imprensa de hoje. Do gestor de antigamente e do gestor de hoje. Do torcedor de antigamente e do torcedor de hoje também. Então, eu vivenciei tudo isso e é muito bacana você ter uma interpretação dessas mudanças. Com relação ao torcedor. O torcedor do Corinthians, assim, é diferente de qualquer torcida. Tanto que a gente ia jogar contra qualquer time, muitas vezes você vê o banco de reserva do adversário assim, ó. Olhando o jogo pegando aqui, é uma torcida que canta o jogo inteiro. Dificilmente você vai ver a torcida do Corinthians vaiando no meio do jogo. Pode acontecer? Acontece, mas é difícil. Eu lembro uma vez, um episódio que a gente estava jogando contra o Atlético Paranaense no Pacaembu. A gente perdeu esse jogo, se eu não me engano, acho que de 4-1, dentro do Pacaembu, à noite. E eu lembro que o Atlético Paranaense fazia gol, parecia que era gol nosso. A torcida gritava. Puxar. E puxando. E a gente tomando de 4, a torcida cantando. Quando faltava 5 minutos para acabar o jogo, daí viu que o negócio não ia fluir, aí que eles começavam a cobrar. Né? Só que, por outro lado, eu já passei por poucas e boas também, né? Situações assim, constrangedoras, de medo, de pânico mesmo. Vou contar uma para vocês, no dia do rebaixamento. Assim, a gente tem 3 rodadas antes do rebaixamento de 2007, a gente jogou contra o Vasco no Pacaembu. Se a gente ganha aquele jogo ou empata, a gente praticamente elimina a possibilidade de rebaixamento. Aí faltando, 5 minutos para acabar o jogo, o Allan Kardec vai lá e faz um gol, 1-0 pro Vasco. Mas assim, estádio lotado. No estádio do Pacaembu, os ônibus estacionam antigamente, né? Agora não tem mais jogo lá, estacionava lado a lado. Aí um torcedor da Gaviões, da torcida do Corinthians, foi lá, sozinho.
no ônibus e começou a jurar os jogadores. Cada jogador. Só que assim, vidro fechado, ele não via o que estava dentro e só nós, né? E ele falando assim, olha, eu sei onde cada um de vocês mora, eu vou buscar vocês, tal, se a gente cair eu vou atrás, tal, você não tem que mudar de cidade. E o pessoal dentro do ônibus ficava, eu falei, rapaz, vocês não sabem, porque eu cresci no Corinthians. No Corinthians, Aí, sabe? eu sei como que é. E aquele grupo era um grupo novo de atletas que estavam ali no clube aquele ano. Vai nada, que não sei o que lá, tal. Tá bom, passou. Aí a gente sai para jogar contra o Goiás, se eu não me engano, empatamos em Goiânia, e a gente vai jogar no Olímpico contra o Grêmio. Só que ali no jogo contra do Grêmio, a gente precisava ganhar e torcer por resultados. Independia só de vocês, não né? Tava mais não só, tava só no nosso controle. Aí o que acontece? No primeiro tempo, o Jonas faz 1-0 pro Grêmio. E aí, a gente empatou no final lá, mas bom, caímos. Tá bom. Todo mundo segue pro vestiário, aquele drama todo, aquele chororô todo, tá aquela tristeza. Todo mundo se arrumando, silêncio, tal. Tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Vamos sair? Vamos sair. Tá bom. Entrou todo mundo dentro do ônibus. Polícia tá aí fazendo escolta, tal, tá todo mundo. Tá. Bora, pode sair do... Aí, quando você saía do estacionamento do Olímpico, o ônibus, ele dava uma volta, assim, para pegar a via para ir pro hotel. Não deu, acho que 3 minutos do ônibus andando. Aquele cara que tava jurando lá no Vasco saiu de dentro do banheiro do ônibus. O cara entrou aí, velho. Quebrou a porta do banheiro assim. Não falei que ia pegar vocês? Eu não falei, tal. E a gente olhou assim, a gente ficou... Sabe quando você fica sem reação? É verdade isso, né? Cara, não é possível, cara. Você pensa que até porque é brincadeira, assim. Aí o ônibus parou, tal. Deram ele pra escolta. Mas, assim, o torcedor do Corinthians é isso. Ao mesmo tempo que ele tem um ônus e o bônus, né, cara? Então você jogar no Corinthians no momento bom, é maravilhoso. Você jogar no momento ruim, é péssimo. E como foi, Betão, esse momento, assim, lá no Corinthians? Lá, tu tem algumas lembranças do rebaixamento em si, né? Como é que tava o pensamento, assim? Tenho, assim. Eu tinha 14 anos de casa. Eu era um atleta que vivencia todas as fases do Corinthians nesse circuito aí. Nesse período todo. E esse ano, eu particularmente vivi um episódio que marcou minha vida e marca até hoje, recebo mensagens por isso até hoje, que foi o gol que eu quebrei contra o São Paulo, o gol do Tabu, 1-0. E a gente já vinha num ano sofrido, né, num ano difícil. Só que eu falo? O Corinthians, ele caiu em 2007, mas o rebaixamento se deu em 2007, mas o processo... Foi 2006. Não, começou lá atrás, desde 2003. Né? Começou umas trocas de gestão, brigas internas, e foi feito bola de neve. Em algum momento o Corinthians ia cair. Eu tive 15 treinadores no período de 2001 a 2007. É muita troca de treinador. Muito. É muita troca de treinador. Então, em algum momento ia acontecer. Estourar, né? O time era deficiente tecnicamente? Não era o nível do Corinthians. Mas poderia ser qualquer outro atleta ali que em algum momento ia cair. E aquilo, sim, nas minhas costas ficou como se fosse um piano, um peso muito grande, que era o único ali praticamente que estava remanescente. E eu lembro que quando acaba o ano, o presidente era o Andrei Sanches, me chama e fala, vamos renovar por mais 3 anos. A gente renova, eu te empresto. E, né, eu falei, não quero. Ele falou, você vai pro São Paulo, né? Eu falei, não vou, porque tinha saído uns boatos que eu ia pro São Paulo. Eu falei, não vou pro São Paulo, vou pra minha casa. Você vê a cabeça do cara, como é que fica. Mas você tem lugar pra ir? Eu falei, não, eu vou pra minha casa. E aí eu fiquei em casa 1 semana, 2, só que daí quando você começa a cair em si, você fala, poxa, eu tô novo, cara, pra me parar de jogar. Né? Eu tava com 22, 23 anos. Está assim, né? Entre aspas, né? Eu começou muito novo, parecia assim. Eu falei, vou ter que começar toda a minha carreira de novo, porque eu caí com o Corinthians, vai ficar marcado. Eu fiquei 1 semana dentro da minha casa. Eu não saí de casa 1 semana. Você sentia mais porque você é cria, né? Você viveu, como você falou, viu todos os processos. É o que a gente fala muito. O jogador que é da casa, ele sente muito mais do que o cara que só vem jogar na temporada. A identificação com a torcida, com a cidade, com tudo, eu né? Sempre dei torcedor, né? Funcionários, né, cara? Imagina os funcionários. E eu sempre dei minha cara em todos, na derrota, na vitória, eu sempre dei minha cara. Eu fiquei 1 semana em casa. E aí minha esposa falou, vamos sair. Eu falei, não. E era um sentimento, assim, não é de culpa, é de incapacidade, cara. Você fala assim, cara, eu não consegui ajudar o meu time a se livrar dessa, sabe? Eu não consegui fazer nada que impedisse esse momento.
E aí foi um dia que eu falei assim, vamos no shopping que eu preciso resolver uma situação. Eu falei, vamos. Só que assim, né, o cara, botei jaqueta, botei boné e andava assim, achando que vai se esconder, na verdade você tá chamando Betão, mais atenção, né? E aí as pessoas começaram, não, Betão, valeu, cara, você foi o único aí que representou e tal. Eu falei, opa, a situação não tá tão ruim assim, né? E aí as pessoas começam a cumprimentar, reconhecer, e aí você começa a ficar um pouquinho mais aliviado. Vai ter né? torcedor que vai reconhecer, né, cara? É óbvio que tem um pessoal que, infelizmente, se excede, não compreende, mas tem aqueles que são mais maduros, assim, e sabem, né, quem é o jogador que de fato se entregou. O meu nome muitas vezes fica marcado com o rebaixamento justamente por isso, porque assim, eu sempre dei a cara a tapa, aí tem aquela imagem de eu saindo no túnel, né, do estádio do Olímpico, e eu era da base, então de uma maneira ou outra você acaba ficando marcado, mas eu tenho muito mais reconhecimento positivo do que negativo. Né? Então, acho que isso é legado que a gente deixa para onde a gente passa, né? E era até o que eu iria perguntar agora, para a gente até finalizar essa parte, né? Eu acho que vai ser até mais difícil de falar. Teve esse momento complicado, esse momento difícil, mas eu creio que você viveu também muitas alegrias, né? Lá momentos de glórias, né, cara? No Corinthians, né? Você poderia falar, citar um, assim, que realmente marcou o seu momento lá, de tantos, né, que aconteceram? Assim, o Corinthians foi o lugar onde eu cheguei criança e saí homem. Né? Então, praticamente, foi onde eu aprendi tudo como ser humano, como profissional. E eu falo que os momentos difíceis me fez ser o que eu sou hoje. Sim. Resiliente, as coisas não me abalam assim facilmente. A minha maior alegria foi ter vestido a camisa do Corinthians. Simplesmente isso, cara. Porque assim, quantos atletas jovens, crianças da onde eu nasci, queriam ter essa oportunidade que eu tive, né, de vestir a camisa do Corinthians, cara. Eu comecei no Corinthians, não precisei ralar lá embaixo no time da esquina, no projeto tal, para chegar no Corinthians. Então o Corinthians me abriu a porta. Então, se eu fosse falar para você qual que é a maior alegria que eu tive dentro do Corinthians, a minha maior alegria foi vestir a camisa do Corinthians. Um grande clube, né? Um grande clube, no futebol do cenário mundial. Claro que eu fui campeão brasileiro, levantei a taça. Por isso que eu falei que ia ser difícil. Em relação a conquistas, assim, foram várias. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Rio São Paulo. Mas o fato de ter vestido a camisa do Corinthians para mim foi, assim, um grande marco. Já marca, né? Já marca. A gente vai pular, mas eu queria te fazer uma pergunta que é um dos caras que eu gostava muito, e por causa desse cara, eu comecei a gostar do Tevez. Eu sempre fui um fã do Riquelme, tanto que quando eu era moleque, os caras chamavam eu de Riquelvinho, porque eu andava, jogava de pano passado, tinha camisa do Boca Juniors. Acho que foi um dos primeiros argentinos que conquistou os brasileiros. Porque ele maltratou a gente, viu, cara, o Riquelme. Mas assim, o Tevez, ele é um argentino que o brasileiro amou, aprendeu a amar. É a torcida do Corinthians, principalmente. Principalmente. Cara, como era... ter um Tevez no time, você como capitão junto com ele, que dividia a faixa, como era, cara, o dia a dia com o Tevez, porque a gente escuta, pelo menos que a gente escuta, nunca tive contato, mas que escuta, é que era um cara muito acima da média, muito mais disparado, assim, tanto que chegou a jogar em vários clubes, né, na Europa. Como era o Betão e o Tevez no treino, no dia a dia? Cara, eu vou te traçar desde o início como começou a aproximação. Por que o Tevez foi amado aqui no Brasil? Porque ele era um tipo de argentino que não criticava o brasileiro. Ele não trazia essa rivalidade para a pele do dia a dia do trabalho. Então o Tevez ele é contratado pelo Corinthians. A gente estava foi fazer o primeiro treino dele, foi lá em Porto Feliz, que é o interior de São Paulo. Também a gente estava num momento de concentração. E ele era um menino que não saía do quarto dele. Porque ele é tímido. Se você for ver a história de vida, tem até o filme, documentário. Né? É uma história de vida sofrida, pesada. Então ele vem como a maior venda do momento ali, né? Altamente valorizado. E chega o Sebastião Domingues junto, que é o outro argentino. Isso. E a concentração era os dois na época, lá no Porto Feliz. Só que o Sebastião Domingues era um atleta um pouquinho mais extrovertido, conseguia contactuar com outros atletas, só que o Tevez conversava mais, já ficava mais na resenha. No quarto dele o tempo inteiro. Eu falei, cara, não tá certo isso. Eu ficava pensando comigo, não tá certo. Né? Ele precisa se sentir bem. E eu sempre tive comigo assim, eu tenho que recepcionar as pessoas da maneira que eu gostaria que eu fosse recepcionado esse dia que eu chegasse para qualquer outro lugar.
E aí chegou um dia, eu comecei no quarto dele. Eu esperava o Seba sair, eu falei, eu ia lá. Falei, e aí, como é que tá? Eu falei, bem. E aí, você tem família? Tenho. Aí ele ficava fechado. Cara. Mas aí eu ia tentando no dia na hora do aquecimento, vou aquecer com ele. No alongamento, vamos alongar junto. Vamos jantar, senta perto do cara. Porque você via que ele era retraído, né? E ele tava sempre de fone, sempre escutando as músicas dele. E aí a gente começou... E o cara tem que saber chegar, né? Claro, a gente não pode ser invasivo, né? Tem que, calma, respeitar o momento da pessoa. Gerar confiança Isso. E foi que a gente começou a ter confiança. Porque ele viu que a minha aproximação não era por interesse e tampouco por curiosidade. Porque eu queria que ele se sentisse bem, porque eu sabia que ele ia nos ajudar em algum momento. E a gente começou a criar essa relação. E aí foi que ele começou a se mostrar quem realmente ele era. Ele era o maior salário do time, o camisa 10 do time, o capitão do time, e se doava como menos importante. Se entregava assim no trabalho, no dia a dia. É claro que ele tinha as mazelas dele, vamos dizer assim, as idas dele para a Argentina, né, as recuperações dele um pouquinho mais demoradas, mas era um cara assim sensacional. Posso aqui falar para vocês, enumerar situações que ele foi benéfico ao grupo, né? E eu lembro que uma vez a gente foi jogar contra o Inter, e se a gente ganhar aquele jogo, a gente era campeão. O Kia veio no nosso quarto, né? Eu e o Tevez no quarto, e o Kia veio falar sobre premiação pro jogo. Daí o Kia falou, a premiação para esse jogo aqui vai ser X. Daí o Tevez olhou, mas é X para todo mundo, né? Ele falou, não. O Kia falou, não, X para quem jogar. Daí o Tevez falou, então não jogo. Olha aí. Se não for igual para todo mundo, eu não jogo. Daí o Kia, começou a brincar. Eu falei, não jogo, tem que ser o mesmo valor para todo mundo. Senão, mesmo quem estiver no banco, quem estiver fora. Tá. Daí acertou. Então você vê que era um cara que não pensava só nele. Isso aí constrange positivamente, né? Tá grupo, louco, né? Tá louco. O cara olha o Ferry, ver ele se importando com todo o grupo. Isso, aí se vê no jogo a bola assim pra nós zagueiros, a gente ficava descansando no jogo. Quando a bola ia pra frente, ficava uns 5 minutos que ele dava carrinho em um, dava carrinho em outro, e, né? Então acho que ele mesmo dentro da timidez dele, ele foi um exemplo assim pra todos. E aí a gente criou um laço realmente de amizade, fui pra casa dele com a minha família. Na época, no batizado da filha dele. Tivemos contato lá fora depois que a gente se enfrentou, sim, né? Sim. Jogando por equipes diferentes. Mas o Tevez, assim, eu acabei sendo, como a gente falou no início aqui, a ponte, né? Então, o diretor queria falar com ele tinha confiança de falar para mim. Para você passar a informação. E quando alguém queria falar com ele, ele não tinha esse ouvido. Então, as pessoas iam em mim e falaram, Betão, precisa falar isso pro Tevez, tal. E assim, ele não era arrogante. Muitas vezes as pessoas, a imprensa achava que ele tinha um ar de arrogância pelo fato de ele não querer dar entrevista, porque aqui no Brasil tem que dar entrevista, tal. Mas é o perfil dele, né? Ele era tímido, justamente pelo castelhano dele pesado, que não era um castelhano propriamente dito, a conversa como a gente diz, da favela, da comunidade, sim. Né? Então ele tinha um pouquinho dessa timidez, né? O que é o bacana de escutar isso é porque a gente... Claro que convive um pouco no futebol, mas os bastidores é o que enriquece o futebol. Porque as pessoas acham que o futebol é só ali dentro das 4 linhas. Mas o Betão falando sobre isso, para quem não sabe, normalmente quando tem os bichos, os capitães que são responsáveis por essa, né, separação, de como vai ser. E o que é o legal é porque você vê a hombridade, né? E o Betão falando assim, e pelo menos das pessoas que eu já conversei e das coisas que eu já assisti do Betão e da época que eu acompanhava, é que sempre era o cara que dava cara para bater. Era sempre o cara que resolvia as questões internas de vestiário, que a gente sabe que aquele 2005 no vestiário era pesado. Pegava, hein? O bicho era complicado e a gente... isso que é o legal. E você vê que o Betão, esse cara que tá aqui, ele já fazia isso há anos atrás. Então, só tá se replicando hoje. Perfeito. Entende? Inclusive ontem ele postou um certificado, né, de mais um curso que ele tinha feito, tinha concluído. Então quando ele fala da acadêmica, o que ele já estudava antigamente, ele continua estudando hoje. Então a essência do Betão não é de hoje, não é só de antigamente, ela corrobora durante toda a sua trajetória, não só como atleta, mas agora como ex-atleta e agora trabalhando na função. E também teve uma passagem importante, né, pela Europa ali. Queria até que você falasse um pouco, a gente até brincou aqui que você foi tradutor, ele estava falando que quando ele chegou lá, os brasileiros tinham tudo ido embora, só tava ele. E antes disso, vamos aproveitar mais esse tempinho para falar novamente dos nossos parceiros, né?
Inclusive, cara, falando da My Brother e da Simone, né? Agora dá pra cobrar, né, Kelvin? Dá. A gente tava meio disperso aí, peregrinando em alguns lugares diferentes. Provavelmente já vai ficar agora aqui fixo, viu? My Brother e Simone Burgos. Já tem endereço fixo agora pra agora mandar. Pode mandar, porque o pessoal tá sentindo saudade, né? O pessoal também da 120 Frames. Mais uma vez, se você tem observado a qualidade aqui de áudio, de imagem, de estrutura, como eu falei, logo, episódios ao vivo, tanto no YouTube como também no Instagram. É o pessoal da 120 Frames e a Imbec, A Imbec chegando para somar, aqui, né? Que está nos abraçando, está muito feliz. Como eu falei, referência em relação à pós-graduação em engenharia civil. Você que é aluno, estudante, né, que deseja aprender mais sobre isso, as inscrições já estão abertas. É um curso fantástico de 4 anos. Você já sai daqui pronto pro mercado. Já sai na cara do gol, já. Isso, então, vem nos visitar. Daqui a pouco a gente coloca mais aí. Inclusive, colocar até na descrição, vamos né? Colocar o telefone, o site, o endereço, para você vir aqui e conhecer, né? A gente fala aqui, local fechado, você não tem tanto a noção. A gente também vai disponibilizar alguns conteúdos dele lá no nosso Instagram, vai deixar link lá para vocês acompanharem, né? A Imbec aqui é diferenciada, o pessoal realmente tem um trabalho muito bom. E você aí que joga futebol, quer fazer um trabalho, quer filmar seu jogo, inclusive já pode conversar com o pessoal do 120 Frames, que eles vão lá. 120 Frames. Né? É uma parada diferente, mas que os caras chegam junto, tem equipamento, tem uma equipe toda técnica aí para completo, os caras são para poder produzir para você. E voltando, né? Vamos lá. Rapaz, o assunto tá bom. Como foi, cara, assim, Porque muita gente tem... Olha um exemplo. Vários zagueiros marcaram, assim, histórias, né, no futebol brasileiro. O Betão passou muito tempo no Corinthians. Então, hoje, se o Betão chegar lá no Corinthians, tem funcionário que até hoje está trabalhando lá. E ele é reconhecido. O Betão, quando você fala Betão, liga automaticamente a figura do Corinthians. Você associa logo, né? E como foi, cara, poder dar um salto de sair do Brasil, ir para outro local, outra língua, outra cultura. Eu digo assim, que profissionalmente eu sou totalmente realizado. Por quê? Eu joguei nos melhores estádios do mundo, disputei os melhores campeonatos do mundo, contra os melhores jogadores do mundo, né? A única coisa que eu não fiz, profissionalmente falando, foi vestir a camisa da seleção brasileira. O resto, eu sou totalmente, assim, realizado. Sou um atleta que, aonde eu passei, eu praticamente fiz mais de 200 jogos. Corinthians foi mais de 200, no Dínamo foi mais de 200, no Avaí foi mais de 200 jogos. E aonde eu passei, eu consegui deixar um legado, né? E lá fora foi a mesma coisa. É isso que é interessante. Eu saio do Corinthians, vou para o Santos, né? Faço um contrato no Santos de 3 anos. Eu falei, agora eu vou sossegar aqui. Quando dá 4 meses, chega uma proposta do Dinamo de Kiev. Eu falei, cara, Dinamo de Kiev, onde fica aí? Daí, a Ucrânia. Mas o que se faz na Ucrânia? Eu, como sempre curioso, comecei antes de aceitar a proposta, fui pesquisar. Idioma, culinária, cultura, economia. Aí perguntei para um amigo que já tinha jogado lá como é que era, tal, me explicou. Daí eu falei, cara, eu vou. Vamos lá para Aí, desafio. Vamos lá para o desafio. Daí eu fui vendido pro Dinamo de Kiev. Fiquei lá por 5 anos no total, foram 2 passagens, né, que eu tive no Dinamo. Só que assim, qual que é um problema que eu vejo dos atletas quando saem do Brasil para ir lá para fora e voltam num curto período de tempo? O que eles falam normalmente? Não me adaptei. Né? Desculpa. É igual o cara que não virou jogador e fala que foi o joelho, machucou o joelho. A mesma coisa. Esse não me adaptei, eu consigo traduzir. Piadinha pra mim. Esse não me adaptei, eu consigo traduzir para uma situação. É porque o brasileiro sai aqui do Brasil e acha que vai encontrar um Brasil lá fora. Sim. Então ele quer que tenha praia, quer que tenha churrasco, quer que tenha festa o tempo inteiro, quer que o pessoal fique passando a mão na cabeça, passando pano nos erros, nos problemas, só que não é assim. Quer que as pessoas aceitem ele, né? Só que assim, a gente que está entrando numa cultura, a gente tem que se adaptar, não é o clube se adaptar a gente. Então eu fui dessa maneira. Então, assim, como eu falo do contexto de vida, de história, já foi estudado. A Ucrânia, ela vinha de um processo de história sofrido, né? A separação da União Soviética foi em 1991, um país novo, né? Então, isso se dá para eu poder entender o comportamento das pessoas da Ucrânia. Então, eu não fui com um olhar para julgá-los pelo comportamento que eles tinham no dia a dia, não só dentro do clube, mas no dia a dia.
Mas sim, eu fui sabendo que eles tinham esse comportamento, porque é um povo que sofreu e eles eram fechados realmente, né? E eu me adaptei a isso, né? O que eu falo? Eu não me acostumei com o jeito do ucraniano, mas eu me adaptei à realidade de vida deles. São cálculos que você faz, né? Antes de ir, né? Claro, já tem que ter a mente preparada para isso. Né? Pô, financeiramente vai ser legal, mas vai ter a parte ruim. Vou voltar longe da minha família, né? Voltar numa cultura diferente, clima diferente também, que a parte física pode por exemplo, lá eu pouco. peguei menos 22 graus, cara. Nossa. E aí você chega aqui em Fortaleza, você chega aqui em Fortaleza, o cara quase derrete na rua, né? E agora principalmente. Tá mais quente. Pois é. Tá sofrendo, mais. Mas assim, cara, como eu falei, para mim foi muito bom profissionalmente. Eu disputei 4 Ligas dos Campeões, 3 direto na fase de grupo, uma na pré-Champions, disputei 4 Liga Europa, né? Joguei contra Messi, joguei contra Ibrahimovic, contra Samuel Eto'o, Iniesta, Xavi, enfim. Então eu tive experiência assim das mais diversas. E consegui exercer a liderança, né? E performar, exercer a gestão, coisa que eu gosto tanto, em países totalmente diferentes do meu. Na França, a mesma coisa, né? Mas na França foi mais tranquilo, mas é outra cultura igual. Ele falou aí em relação à Champions League, né, cara? E eu lembro, assim, pouco, mas eu lembro que você enfrentou o Messi, né? O Barcelona tão temido, e você foi o destaque da partida por parar o Messi. Cara, como é que o cara imagina aí, tu sai da tua casa, vai assim, eu vou enfrentar o Messi hoje, voando. A pré-eleção. O cara. Não, e eu lembro que eu tava até olhando um pouco e falando assim, ó, o Betão, se eu não me engano, em alguma coisa, se não sei, na ESPN, ele comenta que o treinador mudou ele de lado. Eu falo assim, ó, vou te mudar de lado pra você... Vou contar isso aí, velho. Vou contar. Porque assim, lá fora... Vou pra você aqui. Peraí, lá fora... Eu preparei uma surpresa pra você aqui. Lá fora eu sempre joguei mais pelos lados, né? Pela lateral, vamos dizer assim. A obrigação do lateral, no esquema tático, era 2 linhas de 4, então não tinha muita obrigação de passar da linha do meio campo ali. E eu sempre tava jogando pelo lado direito. E aí, tá bom, a gente vai enfrentar o Barcelona. Eu falei, graças a Deus, o Messi joga pro outro lado mesmo, não vai ser problema meu, né? E aí, no dia e o treinador chamava os atletas após o almoço, ou de manhã ou após o almoço, no dia do jogo, na pré-eleição. Daí, foi chamando, aí chamou eu. E eu tinha dormido tranquilo, né? Que eu falei, cara, não vai não ser... Não sei como né? Aí, no dia do jogo, ele chama. Então, Betão, é o seguinte, a gente vai fazer uma mudança aqui do seu lado de posicionamento, porque a gente vai jogar contra o Barcelona e o Messi vai cair do lado de lá. E assim, não se preocupa, porque vai ser bem tranquilo. Eu falei... Não se preocupa. E já me preparando, né? E aí ele falou assim, cara, o Messi vai jogar do lado direito do ataque e ele é canhoto. Ele vai sempre puxar pra perna boa sua. Tranquilo, então, tá em casa. Vai sempre na sua perna. Eu falei, tá bom, é só isso que o Messi faz, né? Não faz mais nada. Ele falou sério mesmo assim. Falou sério? Falou, não se preocupe. Ele falou assim, como ele é canhoto, ele vai sempre puxar pro meio e vai cair na sua perna boa. Eu falei, tá, é só isso que ele faz? O resto ele não faz mais nada, só isso. Só isso. Ele falou assim pra mim, ó, você vai marcar ele individualmente. Aonde ele for, você vai. Atrás. E eu falei, tá bom. Mas falei, cara... E o Barcelona naquele auge, né? E aí começa o jogo, eu, encostado nele. E aquela coisa, o jogo acontecendo lá e eu atrás do cara, eu não deixava ele respirar. E aí eu lembro que foi até engraçado, ele começa muito inteligente, ele sempre, quando ele tá jogando, ele sempre monitora o espaço dele. Assim. E aí teve uma hora que ele começou a baixar para o meio campo para ver se eu acompanhava ele. E eu fui. Aí chegou uma hora que ele tava amarrando a chuteira, eu tava atrás parado assim, ele me olhou assim, olhou de novo. Tipo, cara, você vai ficar vindo atrás de mim, cara? Aí tá, daí acabou o primeiro tempo, fiz uma baita de uma partida assim, a imprensa veio e tal, feliz e tal. Aí tá, fomos pro segundo tempo, daí o jogo tava, se não me engano, acho que a gente saiu 1-0 pro Barcelona, a gente empatou com o Tchevchenko, fez gol de falta. Aí meu irmão, jogava no videogame com esse cara. Todo mundo colocava ele, hein? E aí, no segundo tempo, faltando, sei lá, 3 minutos de jogo, o Messi baixou no meio campo, pegou a bola e veio. Driblando todo mundo. Daí teve um zagueiro nosso, fez a falta nele, perto da área já. Ele bateu a falta, gol. Acabou o jogo, 2-1 Barcelona. E aí, assim, cara, quando acabou o jogo, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, assim, porque eu fiz uma boa partida, né? Todo mundo feliz, assim, pelos comentários do dia seguinte, nas reportagens.
Então, assim, foi bem marcante, bem especial para mim esse dia, que jamais vou esquecer. E assim, cara, mais jogador profissional é isso, né? É óbvio, né? Você vê o Messi ali, somente o melhor do mundo aí. É normal, disparado. Ele só puxa pra esquerda, mas é normal. Mas pro outro lado você tem que falar assim, cara, eu vou jogar. É meu papel. É o meu papel. Vou marcar o cara e vou buscar dar o meu melhor, né? E vou falar uma coisa para vocês. O fato de eu ter enfrentado esses atletas de altíssimo nível, quando eu voltei para o futebol brasileiro, não menosprezando os atletas do futebol brasileiro, mas psicologicamente, quando eu enfrentar um jogo difícil aqui no Brasil, eu trabalhava na minha mente assim, cara, eu enfrentei o Messi, cara, eu enfrentei o Ibrahimovic, né? Não é esse jogo de hoje que vai me tirar minha paz, minha preocupação. Sim. E isso fazia com que as coisas acontecessem mais naturalmente, né? Isso não é orgulho, né, cara? É uma realidade de fato, né? Se você vai por desafios maiores... Mas é orgulho, pô. O cara marcar o Messi, irmão. É orgulho, Deus. A gente tenta equilibrar. Eu fico imaginando aqui, cara, o treinador chegar pra tu, faltando 2 horas, 3, 4 horas pro jogo, assim, ó, você joga na direita, você vai pra esquerda, você vai marcar o Messi. Meu amigo. Eu queria só ver ele, não queria marcar não, eu queria só ver ele. Eu fico imaginando a cara do Betão, assim. Vamos lá. É isso mesmo? Eu que tenho que ir, né? Ah, tá bom então. Mas no final da história, graças a Deus, deu tudo certo. Ele conseguiu fazer uma boa partida, marcou o Messi. Tá na história, inclusive você postou uma foto, não foi essa semana? Posto toda hora, o pessoal fala de novo essa, de novo. Gastar. Pra vocês saberem com quem vocês estão falando. Eu vou gastar mesmo essa aqui. Caramba, bicho, muito legal. Ele falando assim, a gente que acompanha, né, o futebol, e aí fica imaginando você dividir o campo com o Messi, né? Que é pra pouco, como você falou. Quando ele fala de realização, cara, eu sou um cara realizado no futebol. Conquistei. Não só por viver os grandes jogos, pela pessoa que você é, por tudo que você conquistou, mas é porque você consegue refletir pra gente que ama o futebol e coloca a gente como se estivesse no dia do jogo na arquibancada. O que eu tava vendo aqui era você contando a história e eu imaginando o lance todo. Caraca, velho, ele aqui, o Messi olhando pra ele, aquela cena, aquele... O fera de tudo isso aí, cara, assim, né, é um cara, como ele comentou aqui, né, que na infância nem vislumbrava, né, mano, tudo isso. E olha onde ele chegou, né, velho? E aí chegar em momentos como esse é massa demais. Eu falo hoje, trabalhando, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas trabalhando isso como gestor, é o que eu passo para os jovens. Muitas vezes os jovens eles ficam tão preocupados com o amanhã, com, né, como que vai ser, que o fator mental, psicológico acaba atrapalhando a performance deles. Sim. E aquilo que era para ser algo natural acaba não acontecendo, justamente por essa pressão que ele já tem externamente do pai e da mãe, que quer que aquele menino vai virar jogador, que é o salvador da pátria, da casa. Sim. Já tem a pressão da competitividade interna do clube, e ele coloca um pouquinho mais de pressão sobre ele e acaba não desenvolvendo, né? Verdade. Fica no processo. Já que ele citou sobre isso, é que a gente entra agora, o papo tá bom, hein, velho? Legal. Tá legal. Cara... Vamos passar até o tempo aí, como é que tá aí. Tem que ver como é que tá o tempo aí, né? Como foi os convites, que a gente fez o convite, na verdade, né? Pra você vir em Fortaleza, lá, saindo do Avaí, fez meio que como é que eu posso dizer? Você meio que estruturou lá, aí foi notado, isso que é o legal, né? Eu falo muito essa frase aqui, pode até virar clichê de colocar faça o seu melhor, cara. Faça sempre o seu melhor, que sempre tem alguém lhe olhando. E como foi, cara, o convite? Quem te ligou? Como foi o contato para você receber a proposta em Fortaleza? Sim, quem me ligou foi ninguém nada mais, nada menos do que uma pessoa chamada Marcelo Paes. Só. Inclusive, Marcelo. Tá na lista aí, hein? A gente quer gravar o nosso 50º, né? Episódio com Marcelo Paes. Mas vamos lá. Não, o Marcelo, assim... Vai que o Betão dá ponte. Né? Vai que... Não é porque hoje eu tô aqui no Fortaleza que eu vou falar isso, mas o Marcelo, ele sempre foi uma referência como pessoa, principalmente, né? Primeiramente como pessoa e como gestor. Eu acompanho, fiz cursos com o Marcelo, né? Inclusive o curso da CBF Academy, outros cursos que eu participei, ele estava como professor. Então, a gente sempre teve uma conectividade boa, né? Quando eu jogava, uma vez eu vim jogar no Castelão, e uma das vezes que eu vim jogar aqui, ele me presenteou com a camisa do Fortaleza, mas isso... Nem imaginava, nem imaginava. Né? Depois do jogo, a gente conversou ali, ele me presenteou com a camisa do Fortaleza. E eu sempre acompanhei o trabalho dele, sempre acompanhei. E aí, eu lembro que eu estava lá no treino lá das categorias de base, numa sexta-feira de manhã, telefone... Posso te ligar? Marcelo Paes. Pode. Falei, acho que ele vai pedir informação de algum atleta, alguma coisa assim, né? E falei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem?
e como é que tá essa situação aí no Avaí e tal? Eu falei, tá, tudo tranquilo, presidente, tudo certo. Ele falou, você sairia do Avaí? Eu falei, rapaz, a conversa tá ficando... Não é jogador, não. Não é jogador, não. Ele tá tentando pegar eu. Ele quer levar eu. Daí eu falei, sairia, presidente. Né? E ele falou, não, tá bom. Eu tô vendo umas situações aqui na categoria de base, tal. Eu falei, sem problema. Precisando de qualquer coisa, você fala, tá bom. Mas qual que é a sua função aí que você tá fazendo? Eu faço isso. Ele falou, tá, entendi. Então tá bom, a gente se fala mais pra frente. Eu falei, desliguei, eu falei, cara, Marcelo Paes tá me chamando, né? E isso me deixou feliz, lisonjeado, por quê? Porque eu sempre tive, quando eu parei de jogar, eu sempre tive a intenção de não ficar rotulado como um profissional de um clube, porque eu tava há 7 anos no Avaí. Então, querendo ou não, você fica, pô, Betão do Avaí. E eu nunca me acomodei com isso, eu não queria estar no Avaí numa zona de conforto. Porque para mim era muito fácil eu ficar ali, ficar o resto da minha vida ali como um ex-jogador e ficar trabalhando no Avaí só. Eu falei, não, eu quero crescer profissionalmente. Eu quero... Ter uma ambição. Quero ambição, não quero, né, parar por aqui. Tanto que eu continuo estudando, fazendo cursos. E eu fiquei muito feliz que a primeira pergunta que ele me fez, para você ver a questão do rótulo. Ele perguntou, você sairia do Avaí? Então, quer dizer, a minha imagem já estava muito vinculada ao Avaí. E aí tá bom, daí ele falou isso, daí passou-se o tempo, passou uma semana, 2, 3, 4, 5 e não me chamava mais. E eu olhava pro telefone. E nada de WhatsApp, telefonema. Passou, né? De repente foi só uma consulta e ficou por isso e tal. E depois, numa outra oportunidade, ele falou, pronto. Daí me chamou de novo, ele falou, pronto, a situação é essa, nós estamos reformulando o departamento das categorias de base, queria saber se você tem interesse. Eu falei, presidente, hoje uma ligação do Fortaleza é como se fosse uma convocação para a seleção brasileira. O pessoal fala, pô, Betão, você deixou o Avaí, onde você estava estabilizado, minha família e tal, e veio para Fortaleza. Talvez as pessoas que trabalham no Fortaleza, quando eu me apresentei, eu falei isso para os funcionários todos ali, dos colaboradores da base. Quem trabalha hoje no Fortaleza, talvez não tenha dimensão o que é o Fortaleza. Que é um desejo de estar fora, né? Pelo fato de estar aqui há muito tempo, convívio, né? E já está acostumado. Sim. Cara, o Fortaleza hoje tomou uma dimensão nacional e internacional muito grande. O Fortaleza ele é referência em gestão, né? O Fortaleza ele é referência em crescimento, em inovação, em tecnologia, né? Então, assim, e hoje, se você for comparar o Fortaleza com os grandes clubes do Brasil, qual que é a comparação que eu fiz e faço e vivenciando hoje aqui? Talvez a camisa do Corinthians, a camisa do Flamengo, do Palmeiras é mais pesada que a do Fortaleza. Porém, são clubes que chegou no seu topo já. O Fortaleza não. O Fortaleza tem laço para passar esses clubes, entendeu? O Fortaleza está em crescimento. Eu falei, cara, então eu participar de uma gestão dessa, de um clube em ascensão, para mim vai ser sensacional. Poder colaborar nesse processo. Poder colaborar nesse processo. Né? Daqui a alguns anos eu falar, cara, eu fiz parte da evolução do Fortaleza Esporte Clube. E sem contar o que aconteceu no mercado quando saiu a notícia que eu vim para cá. Então, pessoas de outros clubes que eu nem conhecia começou a me chamar. Pô, você saiu do Avaí, cara? Você saiu do Avaí? Pô, que legal, foi pro Fortaleza? Pô, que massa, tal. Então, para mim, assim, tá sendo muito positiva a minha vinda para o Fortaleza. Experiência, né? Experiência de aprender, de estar com pessoas capacitadas, de poder também passar a minha vivência, a minha experiência. Tá sendo, assim, muito bom, cara. Eu tava na sala do Papelinho, com o Ivan, quando você foi anunciado. Aí a gente saiu, aí eu fui olhar o Instagram, aí eu mostrei pro Ivan. Aí, Ivan, conheço. Falei, caraca, o Betão tá vindo pra cá. E na minha cabeça, era justamente essa. Falar assim, um cara que tem experiência, um cara que já faz um trabalho na base. Porque eu sou apaixonado pelo futebol. Mas o que eu amo de verdade é a base, hoje. Porque eu sempre, tá com 7 anos que eu trabalho com base, né? Tô começando a brincar profissional faz 1 ano. Isso, cara, você não tem a noção do peso que foi você ter vindo. Não falo isso só pelo seu trabalho, não só pela sua carreira, mas por ser um cara que... Porque quando o cara vem pra cá, a gente vai estudar o que o cara faz. Pô, velho, o que esse cara vai trazer de novo pra cá, pra instituição? O que esse cara vai trazer de novo pra gente aprender com ele? E o que é o legal é que quando teve, igual você falou, saiu muito nos jornais. E eu fui olhar os comentários do pessoal do Avaí. Caramba, cara, não tô acreditando que a gente perdeu o Betão.
um baita profissional, um cara que reformulou a base, pensa diferente, trouxe muitos recursos para dentro do clube, não só institucional, mas de profissionais bons, melhorou os profissionais, uma mentalidade diferente. Visão, né? Mentalidade. Isso. E quando chega um cara para dentro do nosso estado com essa visão, cara, é muito bom, porque você vai melhorar não só o Fortaleza, você vai melhorar o rival, você vai melhorar a comunicação, você vai melhorar os profissionais, você vai englobar tudo. Então eu fiquei muito feliz, né? E é tanto que a gente conversou um pouco rapidamente lá no PV, né, na final, e o cara tá perto. Não é aquele cara que vem e tem um status e vai, não, vou acompanhar pela TV aqui, porque não, o cara tá lá vivenciando. Eu acho que isso que faz a diferença do convívio, né? Sim. E como tá a expectativa, né? De poder começar a implementar aos poucos essa sua filosofia, essa sua ideia, até porque tem muita coisa alinhada já, eu acredito, né? Você vai só pontuando algumas coisas, melhorando, para daqui a um ano e meio, começar a colher alguns frutos. Assim, um dos fatores que fez eu vir para cá também foi a linha de pensamento. Então, está muito alinhado o meu pensamento e o pensamento que já estava sendo trabalhado. Aplicado no clube, né? A gente começa pela gestão humanizada. Eu sou muito focado em gestão humanizada. Muitas vezes a gente está focado só no resultado e a gente acaba esquecendo que quem nos dá os resultados são as pessoas. Então, a gente tem que tratar bem as pessoas, né? Para que as pessoas possam render mais e a gente ter os resultados, né? E fugir um pouco também da questão imediatista. O Fortaleza hoje, ele alcançou um patamar no profissional muito grande. E a base está começando o trabalho. A base do Fortaleza está engatinhando. Se eu não me engano, aí são 2, 3 anos, que é um trabalho focado na base, literalmente. Específico, né? Porque antigamente tinha a base do Fortaleza, mas não era na questão da formação em si. Então, é um trabalho que está engatinhando. E eu acompanho também, gosto de acompanhar a rede social, eu vejo muito comentário, quando vai ter jogador da base no profissional? Quando que vai ter um talento? Cara, paulatinamente. É um trabalho, por exemplo, para você formar um atleta da base para o profissional, é coisa de 10 anos. Se você pegar um menino lá com 10 ou 11 anos que entra no clube, ele vai demorar até fazer 19, 20 anos, são 10 anos. Mas é óbvio que através de processos alinhados, ajustados, a gente consegue optimizar esse tempo, né? E de repente, de médio a longo prazo, a gente pode colocar aí de 3 anos, você consegue, talvez, implementar um trabalho com processos alinhados, pensando sempre no ser humano, não somente no resultado, e conseguir algo. Outro detalhe que eu vejo no Fortaleza, que é uma cobrança grande, é que assim, hoje o Fortaleza financeiramente também alcançou um patamar muito grande. Então hoje você vê que o Fortaleza consegue contratar jogadores internacionais que são disputados no mercado todo, o Fortaleza vai lá e consegue, né? E para você pegar um menino da base e já nesse patamar, por exemplo, a gente não tem na base um centroavante para substituir o Lucero. Sim. Tá uma distância longa, mas num processo de médio a longo prazo, de repente, quando a gente começa a introduzir os atletas do sub-20, passar um período de treinamento lá no profissional, para ele conhecer como que são os processos. Se ambientar. A gente, né, alinhar os processos, que é uma coisa que eu fiz no Avaí também. Então, desde o sub-13 lá, do sub-12 até o profissional, é claro que cada um dentro da sua categoria, a gente poder ter o mesmo processo para que o atleta não estranhe quando ele chegar no profissional. Não sinta tanta diferença, né? Pois é. Então, por exemplo, no sub-20, a gente tenta fazer o mesmo processo de trabalho do profissional para que quando o atleta for lá, ele se sinta em casa, se sinta à vontade. Seja mais fácil a adaptação, A adaptação, né? Justamente. Então, foi isso uma coisa que a gente conseguiu fazer no Avaí e deu muito bom, deu resultados, né? E a gente vai tentar, claro que não é só replicar. O que eu falo assim, o Fernando Carvalho, que é o ex-presidente internacional, ele usa uma frase que eu vou usar para o resto da minha vida. Cada realidade é a sua verdade. Então não adianta eu pegar o que eu fazia lá no Avaí e falar, vou fazer aqui no Fortaleza. Vai dar certo. Eu cheguei aqui, eu fiquei 1 mês e pouco ouvindo todo mundo aqui. Então eu ouvi a tia da cozinha, eu ouvi a tia da limpeza, eu ouvi o cara que é o motorista, eu ouvi o cozinheiro, para eu poder entender a história do clube. Contextualizar tudo, né? Para eu poder entender a cultura do Fortaleza. Né? Qual que é o... Então eu via que tem eu vejo que tem uma cobrança muito grande de atletas da base no profissional. Esse é o nosso intuito também. Só que não é da noite para o dia. Né? É um processo que a gente vai ter que amadurecer, que a gente vai ter que fazer de uma maneira bem consciente, até para não queimar etapas. Vamos colocar só para ter um lá. Não. Só para mostrar que está tendo. Não é assim. Então tem que ser uma coisa muito bem estruturada e muito bem trabalhada, e volto a falar, no processo humanizado. Né? Nas relações, no ambiente de trabalho, tem que ser tudo bem alinhadinho. O Fortaleza, de um certo modo, vai sofrer, né? Uma pressão, né? Inclusive, saiu recentemente
a pesquisa, né? Sim. Falando sobre a ideia de que o Fortaleza é o clube que menos utiliza atletas da base, né? Talvez isso traga uma pressão, não sei. Óbvio, vocês vão lidar com sabedoria, né? Mas vai trazer, né? Uma certa pressão. É como eu tava comentando antes, porque a imprensa, ela rotula muito isso a um lado pejorativo. Ela não pensa isso como um bônus também. Porque se não tá tendo agora, obviamente, um exemplo, o Amorim já chegou a fazer jogos, o próprio Samuel chegou a fazer jogos, o Abraão, Cauã, que veio do Goiás, né? Então, assim, é porque é como o Betão falou, é um processo, cara. Dificilmente um atleta vai chegar da base no profissional, vai fazer 2, 3 jogos e vai virar titular. Raramente, é muito difícil. A não ser que tá todo mundo lesionado, aí você é obrigado a usar aquele atleta. Só que são processos. Daqui a um ano, ou até no estadual do ano que vem, você vai poder ver o Amorim performando, o Samuel voltando de empréstimo, entendeu? Você vai conseguir. É porque, é como o Betão falou aqui, que para mim é o principal. É o longo prazo. É você ter paciência de trabalhar e entregar no momento certo. Porque não é assim que faz futebol. O Ceará foi muito cobrado agora na reta final para colocar os meninos da base, né? E começou a colocar. Mas você vê que mesmo assim ainda tem uma barreira, né? E hoje o Fortaleza está nesse processo de começar a implementar alguns atletas no elenco, leva no banco para o menino sentir a pressão, a viagem, para começar e dentro a explorar. dessa matéria aí, o que tem que ver também é o contexto de cada clube. Sim. Né? Por que os clubes utilizaram? De repente é porque teve que dispensar metade do elenco porque estava com o salário atrasado, de repente estava machucado, enfim, é um contexto. Hoje o Fortaleza não tem... Eu solto aqui mais realmente por informação para a torcida, né? Isso sim, Si, né? Porque hoje de repente o Fortaleza, ele não tem a necessidade de estar forçando um menino nas categorias de base. Sim. Você vê que é um elenco grande, o elenco já está num número bom de atletas, é um momento hoje, né, dentro do Campeonato Brasileiro, delicado. Talvez você expor o menino da base agora nesse momento também não seja o momento ideal. Até porque às vezes ele nem está preparado, emocionalmente, psicologicamente para uma carga dessa, justamente. Né? Também. Então, assim, todo o processo ele tem que ser muito ajustado, né? Hoje nós temos na base do Fortaleza a questão do ID Leão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que o atleta para jogar no Fortaleza hoje, ele tem que ter as características que a gente vê lá no hino, né? Tem que ser combativo, forte, aguerrido, vibrante e tal. E hoje a gente consegue trazer isso dentro do perfil dos atletas que estão vindo para Fortaleza. Não é qualquer atleta hoje que está dentro da base do Fortaleza. Então ele está dentro de um perfil que a gente pegou as características dos atletas que foram ídolos do Fortaleza, né? Então a gente pega ali... o Rinaldo, o Clodoaldo, o Boeck. O que esses caras tinham de diferente? O que esses caras fizeram que a torcida do Fortaleza gostava? Qual que foi? Então a gente tenta identificar isso nos meninos e tenta também expor para eles que para você vestir a camisa do Fortaleza hoje, cara, você tem que ser guerreiro, você tem que lutar até o final, você não tem que cansar, pode estar o que for, você não pode desistir. Isso é a cara do Fortaleza. Então a gente está tentando implementar esse trabalho. E é como eu falei, é um trabalho de formiguinha. Talvez eu nem esteja aqui quando os frutos comecem a ser colhidos, né? Uma plantação que a gente está fazendo, para lá na frente as coisas começarem a acontecer. O Betão falando sobre esses processos, e isso é legal. Hoje a gente sente muito... É porque, normalmente, o cara que faz um comentário desse, ou um próprio torcedor que não tem tanto acesso à base, ele não entende... Como é difícil, eu estava comentando para você aqui nos bastidores antes de começar, que quando eu comecei na base, Fortaleza e Ceará, os clubes, na verdade, só jogavam estadual e a copinha se classificasse, e jogava a Copa Serom. Hoje não. Os meninos estão viajando agora, dia 1º, para disputar a aldeia. Aí eles jogaram o Atlântico Sub-19. Então, assim, olha o processo que hoje o Fortaleza, o Ceará, os clubes, até os clubes nordestinos estão tendo, que não tinha antigamente. Então você tem um número maior de minutagem, de experiência, de enfrentamento. Você vai começar a enfrentar Palmeiras, enfrentar Internacional, os clubes lá do outro lado. Quando você chega no profissional, você já está meio que ambientado. Às vezes você vai enfrentar esses caras que você enfrentou na base já no profissional. Já é um processo, né? Hoje é uma dificuldade que nós temos, falando em relação à preparação para a Copinha, por exemplo. Infelizmente, nós não temos enfrentamentos de nível nesse período de preparação.
Daí quando você chega na Copinha, você tá pegando Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E a preparação, infelizmente, a gente não consegue fazer essa preparação de nível, de né? nível, não menosprezando mais Sim, uma sim. vez os clubes locais, que a gente consegue fazer algum amistoso ou outro, mas de um nível tão elevado assim, né? Então a gente tenta aproximar cada vez mais de uma realidade, né? Para que a gente possa crescer. E o presidente também deixou muito claro com relação ao investimento que está se fazendo nas categorias de base. Então tem coisas que nos bastidores que ninguém fica sabendo, por exemplo. A estrutura física lá do CT do Ribamar está em constante evolução. Verdade. Então, se Deus quiser, no próximo ano a gente já inicia um campo sintético, né? Já está se trabalhando, já está preparando. Reforma do refeitório agora. Refeitório, alojamento. Então, você vê que está melhorando a estrutura física. Estrutura de pessoas também está se melhorando. Tanto que estão contratando profissionais de alto nível, capacitados. Capacitando os que já estão. Capacitando os que já estão, não se desfazendo os que já estão, justamente. E outra adendo é que no próximo ano talvez comece um investimento para captação de melhores atletas. Aí a coisa começa a ficar bacana. Porque daí a gente vai começar... bater de frente com os caras. Justamente. Porque você falando isso aí, só para complementar um pouco, é complicado. Como eu trabalho na base, um exemplo, o Serginho foi lá vamos supor, foi lá no Amapá. Aí quando chegar lá, tá o Passarinho do Palmeiras, tá os caras tudinho. Aí o Serginho e o Passarinho gostaram do mesmo atleta. O Serginho do Fortaleza e o Passarinho do Palmeiras. Aí o Serginho tenta brigar com o cara, mas o cara fala assim, ó, não, vamos, eu te dou um hotel, eu te dou esse salário, eu te dou essa estrutura, isso aqui. Pronto. Não tem como tu competir com os caras. É como a gente tava comentando, o João Paulo lá tá fazendo isso há 30 anos quase lá no Palmeiras. Não tem como tu competir se tu tá começando um processo de 2, 3 anos. Só que o torcedor não entende essas coisas. Ele não entende o processo, né? E assim, a visão hoje, que já tá se fazendo Fortaleza e eu venho para ratificar isso daí, é a questão da formação 360. A gente não quer só o bom jogador, né? A gente quer o jogador com comportamento exemplar, que a gente sabe que vai honrar a camisa do Fortaleza tanto em campo como fora de campo. Porque a gente não quer ouvir que o jogador do Fortaleza fez isso fora do clube. Cara, se não dou na linha, tá fora. É um perfil. Isso entra no perfil comportamental. Ah, mas o Betão, o cara é artilheiro do campeonato sub-20, não tem como mandar o cara embora. Vai embora, cara. Vai embora que daqui a pouco a gente consegue outro. Até porque a tendência desse cara atrapalhar daqui a um ano... O processo é maior. E, infelizmente, vai servir de exemplo para os outros. Certeza. Entendeu? Porque aqui, hoje, no Fortaleza, não vai ter espaço para o menino vir fazer farra. Ou ele vai se enquadrar ou vai estar fora, né? Então, uma coisa que a gente pega no pé bastante também é a questão de percentual. A gente vai brecar isso aí. Se o cara não estiver enquadrado naquilo que o clube, né, acredita, ele vai estar fora. E isso, para deixar claro também, não é uma coisa do Betão, tá? É uma coisa institucional que a gente está construindo. Independente de quem esteja no comando, à frente do processo, é uma ideia para que fique pro Fortaleza. Aí os empresários já vão até saber. Cara, para jogador tal, pô, foi isso aqui, o Fortaleza encaixa. Isso aqui já não serve. Os clubes no futebol brasileiro, aqueles que realmente já, de certo modo, estão consolidados, né, já fazem isso há muito tempo. É difícil brigar com os caras. A gente teve recentemente o Fernando, né, comentando aqui, que passou pela base, por exemplo, do Inter, e ele comentou lá o que era cobrado, né? A questão de ir para a escola, a questão da organização no próprio alojamento, quem não cumprisse, pagava até multa, né? Ele comentou paga multa, caixinha, que era paga, e são detalhes que realmente fazem a diferença. Total diferença. O Betão citou em relação ao percentual, estava conversando com o Eros, inclusive ele está indo para Angola, a gente vai conseguir mandar ele para Angola lá para olhar alguns garotos, e ele estava falando justamente isso, que hoje, antigamente, o clube não tinha... a instituição não tinha um teto de porcentagem de negócios, e hoje Fortaleza tem, né? Isso é bom porque você consegue ficar com os direitos federativos do atleta, consegue emprestar o menino e saber que isso vai retornar para você. Por exemplo, vocês têm um Michel, um volante, meu irmão, ele é um craque, sondado já por alguns clubes. O torcedor em si não tem noção da briga que é para você conseguir deixar esse atleta com a cabeça boa, porque chega a proposta, um empresário vem, troca de empresário, o empresário vem, dá uma coisa, dá outra.
Então tem vários atletas dentro do Fortaleza que o Fortaleza tem que cuidar não só dele dentro de campo, mas dele emocionalmente, psicologicamente, por causa do assédio. Perfeito. Entendeu? Como eu falei, o Flamengo vem, o Palmeiras veio, o Inter veio, os caras vêm pesado, irmão, pra cima do moleque. Aí tu chega pra um moleque de 16 anos, aí o cara fala assim, ó, vamos pra lá, eu vou te dar tanto nisso aqui, ainda vou te dar um negócio por fora, leva a tua família. Aí o moleque, a cabeça do menino, como ele vai conseguir performar se ele tá sendo assediado constantemente? Aí onde entra... a gente tem que convencer pelo trabalho. É. A gente tem que convencer pelo trabalho. Pela lisura do trabalho, gestão de carreira. Por exemplo, muitas vezes o menino vai para um time grande desse, ele fala, vou te dar 3 mil pro pai, vou dar não sei o quê. Só que qual que é o plano de carreira lá? Igual ele lá no Flamengo, no outros times, vai ter 15 igual. Aqui no Fortaleza ele vai ter oportunidade de crescer, de evoluir dentro do processo, né? Então, acho que assim, a transparência ela é fundamental. A maneira que você se comunica, que você se direciona. Lá no Avaí eu fazia um trabalho que eu recebia os pais, empresários, todo dia na minha porta. Porque eu acho que a formação, ela não depende só do clube, não depende só do pai e não depende só do empresário. Eu acho que é um tripé. Um tripé. Então, eu colocava todo mundo aqui na minha mesa, porque assim, eu até usava um termo assim, todo mundo tem que estar na mesma página do livro. Não adianta eu estar falando uma coisa para o menino, o pai está falando outra e o empresário está falando outra. Aí não vai formar, não tem jeito, não vai formar. Então, a comunicação, o trabalho que a gente tenta fazer para formar o atleta, ele é de fundamental importância. Tanto nesse aspecto de alinhamento, de estar em sincronia, ele é tão importante que, além do atleta performar bem, o profissional que está trabalhando com ele sente a vontade, porque é aquele negócio, você está montando um planejamento anual ali para as competições, e você pode saber que você está perdendo uma peça-chave, aí você já começa a ficar preocupado, você consegue trabalhar direito. Então, tudo isso passa pela gestão. E hoje, Betão, como tu se sente assim, justamente nessa parte de gestão hoje, exercendo a função, como tu já se via dessa forma, tu já pensava nisso? Eu me sinto bem tranquilo que assim, ontem, inclusive, eu estava dando até uma aula num curso e eu usei isso, eu vou usar para vocês aqui. A gente faz gestão todos os dias da nossa vida. Faz gestão pessoal, a hora que você vai para o trabalho, a hora que você vai tomar um café da manhã, a hora que você vai almoçar, isso é gestão, né? Você faz gestão familiar, arruma filho, arruma cama, a esposa vai fazer a comida, vai trabalhar e tal. E eu sempre me vi, desde que eu me conheço por gente, eu sempre exerci esse tipo de liderança, desde a da brincadeirinha de rua, né? Sempre eu gostei de organizar, de fazer as coisas acontecerem. E depois como capitão de equipe, então foi uma coisa que eu já me via nessa função. Então, quando eu tô lá na Ucrânia, até é legal a gente voltar só nesse tema, eu começo a estudar pensando no meu pós-carreira em 2014. Nossa. Então, em 2014, eu começo a estudar pensando no meu pós-carreira. Eu fiz um curso de empreendedorismo, aí em 2016 eu fiz o meu primeiro curso de gestão de futebol, aí em 2017 fiz mais um de gestão de futebol, daí 2020 na pandemia acho que fiz uns 3 cursos, fiz um de programação neurolinguística, fiz outros de executivo de futebol, daí agora eu fiz um da CBF Academy de executivo de futebol, fiz agora também de liderança. Então assim, eu preparei o meu caminho para quando eu parasse de jogar eu estava consciente, ciente daquilo que eu queria. Então, tanto que eu paro de jogar no dia 30 de abril, venceu o meu contrato com o Avaí. Em dezembro o presidente me chama, ele assume para a gente começar já a planejar a minha transição. Daí acaba o meu contrato dia 30 de abril. Quando é dia 7 de maio, eu já estou na função de gestão. Já estava trabalhando. Nossa. E não foi triste, não foi dolorido, não foi com lástima que eu parei de jogar. Foi tudo natural, por quê? Porque eu me preparei para isso. Né? Então é diferente do cara que para porque tá gordo, porque tá velho, que arrebentou o joelho e tal. Então, o que eu falo para os jovens, né, desde os dias de hoje? Já vai visualizando o que você vai fazer no seu pós-carreira. É curto. Quando a gente está vivenciando ali, parece que é uma eternidade. Mas quando acaba, amigo, você pode ter ganhado o dinheiro que for. Né? Dinheiro nenhum vai trabalhar a sua mente. A sua mente tem que estar tranquila e você ciente daquilo que você quer fazer depois que é para jogar futebol. Tem ele falando sobre gestão, que a gente faz isso diariamente, né? O ponto é justamente esse, né? Hoje, vendo o Betão falar aqui, o mesmo tom, a mesma brandura, já era comum a gente ver isso na TV. E hoje, vendo ele falando aqui e ver ele fazendo já no clube,
é algo que para ele é comum, como ele falou, cara, eu me preparei para isso. Tem cara que não sabe nem o que ele tá vivendo hoje. Ele não se prepara para isso. E muito mais os atletas da base, que eu acredito que aí seja a maior dificuldade. Questão da disciplina, dormir cedo, questão da tela, questão de fazer algo a mais do treino. Se você treina um período, conversa com o clube, quero fazer uma academia, como é que o exercício que eu vou fazer tá em sincronia. Porque se você planejar, a probabilidade de dar certo é muito maior do que você fazer aleatoriamente. Então, penso eu que a partir do momento que tudo está alinhado, como o Betão falou, de cara, em 2014 já estava me preparando. Olha o que ele estava pensando. Olha a mentalidade do atleta. Tô atuando, mas quando eu parar? E eu vou falar assim, eu vou até fazer uma citação aqui para que pais, empresários e próprios atletas cuide da saúde mental. O atleta tem que cuidar da saúde mental. O que eu falo sempre? Um atleta que é bom tecnicamente, se mentalmente ele estiver mal, ele não vai ser efetivo. Só que um atleta que é não tão bem preparado tecnicamente, mas tem um mental bom, ele consegue virar jogador de futebol. Quantas vezes a gente vai na televisão e fala, não é possível que esse cara aí conseguisse ser jogador profissional. Ou que cara ruim. Por quê? Porque a mente dele era boa. A mente dele era forte. Então, hoje os atletas, se eu fosse, hoje iniciando minha carreira, se eu fosse um pai, um empresário, cara, eu investiria tempo e dinheiro na preparação mental do atleta. Porque o bombardeio hoje de informação, um bombardeio de rede social que se tem nos dias de hoje, lá atrás não tinha, né? Então, o atleta tem que ser forte mentalmente. Porque a gente vive numa geração hoje que não sabe ouvir um não, que não sabe ter frustrações, que não sabe lidar com traumas. Eu tiro isso pelo meu filho. Eu tenho um filho em casa hoje que vai fazer 14 anos de idade. Né? E muitas vezes o óbvio para ele eu tenho que ficar falando todo dia. Ele sabe que ele tem que arrumar a cama dele, mas todo dia eu tenho que ficar arrumar sua cama, cara. E o atleta é a mesma coisa. Todo dia a gente tem que ficar falando para os atletas hoje que ele tem que treinar bem, que ele tem que treinar intenso, que ele tem que treinar igual ao jogo, porque se ele treinar diferente do que ele vai fazer no jogo não vai sair. Todo dia a gente tem que falar isso para os atletas. Né? Outro dia a gente estava fazendo um vídeo ali com o Sub-20 e a gente passou uns lances de um jogo de Manchester City e Real Madrid. Só que a gente vê Champions League e a gente fala, nossa, esses caras são que fantástico, como acerta esse passe, olha as linhas, como se movimentam. Aí acabou o vídeo, eu falei, cara, esses caras são gente como a gente. A diferença desses caras aí é porque eles treinam do jeito que eles jogam. Treinam como jogam. Aí chega no jogo, sai natural. Agora não adianta vocês virem aqui pra treinar, dá toquinho de lado, dá trotezinho, que vai achar no dia que o juiz apitar começou o jogo, que você vai conseguir fazer no jogo. Eu falei, não, cara. É arriscado. Às vezes, você tem que treinar da maneira que você joga. Não tem conversa. E essa questão que você falou do jogador, né? Não é nem que o jogador seja perna de pau em si. Às vezes ele só não é um cara fora de série, né, em si, mas é um cara com a mentalidade boa. E o treinador adora, né? Adora jogador assim, que é inteligente, taticamente falando, que é obediente na função que ele quer que ele exerça lá. A gente viu, inclusive eu postei sobre isso. Você às vezes não tem isso, né? Ele quer que o cara seja fora de série, né? Porque o cara passa a chover todo jogo. Inclusive eu publiquei sobre isso, sobre o DePaul na final agora contra o Brasil e a Argentina. Cara, ele ganhou o jogo só catimbando o jogo. Ele ganhou o jogo, ele trouxe a responsabilidade do jogo toda pra si. Ele tomou uma tapa na cara, levou um empurrão. 6 tapas na cara. Ele fez tudo. E inclusive eu falei assim, faltou um duo com o Felipe Melo. Pra quê? Pra conseguir equilibrar o jogo mentalmente em relação a isso. Por quê? Porque é o que você falou, cara. Ele entra em campo tão preparado, ele fala assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou estabilizar os caras. Eles vão parar de jogar pra entrar na minha onda. O que aconteceu? Você vê que toda a bola que ele pegava, os caras iam seco nele pra tentar pegar, e ele dava um toquinho e esperava o contato. Cai no chão, bola, faz isso, faz aquilo. Então entra muito nessa ideia da tomada de decisão. Eu falo muito sobre isso. Falo assim, cara, hoje em dia, quando eu tô analisando um atleta, eu olho muito mais como é o comportamental dele sem bola do que com bola. E aí, quando a gente fala na questão dos estudos, né, que eu acho que é muito interessante, muito importante um atleta estudar, independente se ele é jogador de futebol. Ou não. E mudar essa fala, que o pessoal fala assim, você tem que estudar, porque se você não for jogador de futebol, você vai ter alguma coisa. Não, essa fala tem que mudar, cara. O estudo tem que ser o plano A. Por que tem que ser o plano A? Porque, assim, o jogador, como eu falei no início aqui, ele
estudado, um jogador com intelectualmente com nível elevado, o cognitivo dele vai ser melhor em campo. Boa. Então, quando o treinador passar uma instrução para ele não vai ficar assim, o que o treinador tá querendo falar, cara? Ele vai pegar a informação rápido. Na hora de se comunicar no jogo com o seu parceiro, ele vai ter facilidade. E isso você pega, você lendo, você trabalha a sua mente, você trabalha seu cérebro. Seu cérebro fica treinado para isso. Então o cara tem que estudar, tem que ler, tem que fazer curso mesmo, porque vai facilitar o rendimento dele como atleta. Certeza. Né? Diferente daquele atleta que de repente, assim, por N circunstâncias, não conseguiu estudar, você passa uma informação até aquele atleta entendeu que Acabou o treino. Acabou o treino, amigo. Olha, você falou para ele, você vai, centraliza e sai para a esquerda. Eu falei, mas a esquerda mesmo, peraí. Se eu tô de costas, ele estava de frente quando ele falou para mim, pra onde que é a esquerda? Né? Tem até aquela brincadeira do Celso Roth, se eu não me engano, né? Que falou pro... Sim, que ele sai gritando, né? Não é possível, né? É isso, é justamente isso, cara. Então, assim... É importante isso. O estudo, ele tem que ser plano A. Todo mundo tem que pensar em estudar. Se for jogador de futebol, vou ser um jogador de futebol instruído, vou saber dar uma entrevista, vou saber me comunicar, não vou falar besteira na hora que o microfone chegar, o jogo perdeu, vem um monte de microfone aqui perto de mim, não vou saber me expressar, né? E tudo isso interfere na qualidade do atleta, né? E digo mais, o Brasil, ele é um celeiro de matéria-prima. Da maneira que é feita a formação, porque eu ainda acho que é ruim a formação que é feita no Brasil. Mesmo assim, a gente é um dos maiores exportadores. E agora imagina se a gente começa a dar atenção nessa formação 360 graus. Alinhar tudo, né? Como a gente vai melhorar melhor os nossos atletas, formar melhor nossos atletas, até porque o plano final é você vender para o exterior, né? Então, o povo lá de fora da Europa vai começar a ver, opa... Os caras estão vindo mais preparados. Por que o pessoal lá fora compra jogador com 16 anos? Porque dá mais tempo para ele ir para a Europa e trabalhar mais tempo lá e tirar... eles acham melhor. Claro, tirar os vícios do jogador brasileiro. Verdade. Né? Então, cada vez mais estão indo mais novos, né? Mais novos, justamente por isso, para não deixar lá viciado, cheio de mazelas e tal, e chega trabalhando da maneira que eles bem entendem, né? É até bacana falar sobre isso, né? Que a gente comentou aqui no início, sobre o nosso novo parceiro, né? O pessoal fala assim, o que é que tem a ver uma faculdade investindo em um podcast voltado para o futebol, né? Aí, ó. Já casa a ideia, né? Já casa, né, cara? De unir, né? A questão do estudo em tudo, né? Como o Betão falou e frisou bem. Isso é tão verdade que eu lembro que um amigo, um pastor, ele é meu pastor, ele me ajudou muito ele falou assim, cara, tem que ler. Eu não tinha um hábito muito de ler livro há 10 anos, 15 anos atrás. Aí, quando ele começou a ler, ele falou, cara, tem que ler. Hoje eu leio quase tudo. Inclusive, chegou um livro hoje, eu comprei um livro hoje falando de finanças. Não tem muito a ver com futebol? Tem a ver sim. Tem a ver sim. E outra coisa assim, você falou do pastor, né? Eu também sou cristão, mas a pessoa tem que ler, não é somente a Bíblia. São livros... de diversos, né, ramos, que isso vai te dar muito pensamento, insights, vai te dar muitas ideias que você vai poder usar na gestão, vai poder usar no seu dia a dia, né? Vai servir, né? A Bíblia vai ser a base, a base disso. Pro cristão, principalmente, para ele, quando for beber das outras fontes, saber realmente pegar o que é melhor. Não ir nem para a direita e tão quanto para a esquerda, né? Mas assim, cara, tô muito feliz assim de ter batido um papo massa com o Betão. Eu acredito que ajudou a gente, vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo, não só pela experiência de como ele foi como atleta, mas pelo Betão do que ele vai fazer hoje no nosso futebol. Não só conhecer a história dele, que é fantástica em relação a como um jogador profissional vencedor, mas os vários conceitos os insights, que foram compartilhados aqui. Bacana demais, muito bom. E cara, assim, eu fico feliz porque a gente que é do futebol cearense, a gente que vive isso aqui todos os dias, né? Trabalha em clube, sabe como é, mais do que eu. Isso é tão bom que você não tem noção, é o que eu tenho falado. Falei, cara, a gente não precisa mais, Betão, ir buscar um cara lá longe para dar uma palestra que a gente tem aqui. A gente tem você aqui, a gente tem o Marcelo Paz aqui, a gente tem profissionais lá na base do Fortaleza, no Ceará. Irmão, vamos entender o que o futebol cearense precisa melhorar? Entendeu? Pronto, vamos replicar isso aqui de informação, vamos escrever, vamos compartilhar. E a ideia do podcast é justamente essa. É você escutar o Betão hoje e daqui a 1 ou 2 semanas, a gente teve o Sandro, né, gerente de futebol do Ceará aqui, você pegar 2 escolas e falar, pô, cara, os caras estão começando a alinhar as ideias.
o futebol tá melhorando, os caras estão jogando competições melhores. Então a gente fica feliz, agradecer demais o convite. Ele, mais uma vez, salvando, tá ali escondido ali, que ele não gosta de aparecer muito, mas é o cara que traz todo mundo pra cá, ele. Fica perdendo ele direto. Aí, cara, dá pra trazer fulano, Beltrano, calma, Kelvin, calma, não é assim não. Inclusive, Betão, obrigado pela disponibilidade, espero que você tenha gostado. Papo maneiro, mas eu gostei demais, né? Eu também. Descobri um monte de bastidores aqui interessantes, né? Muito bom. Eu fiquei muito feliz também por poder ver a sua capacidade fora das 4 linhas, né? Porque eu conheci o Betão muito mais lá atuando, e hoje poder escutar e ver a cabeça do Betão, entender um pouco mais a cabeça do Betão, isso é genial, e estou muito feliz por conta disso. Eu que agradeço, cara. Que é sua, você dá as suas últimas palavras. Eu que agradeço, é um prazer, como eu falo para você, assim, de nada vale você ter conhecimento, adquirir conhecimento, ter experiência de vida, se você não passar para frente. De nada vale eu guardar tudo isso que eu vivi, né? Verdade. Então, para mim isso é prazeroso. Eu vivo essa utopia da humanização das relações. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando fala assim rede social, por exemplo, as pessoas usam rede social normalmente para atacar, para se desabafar. Eu não. Rede social para mim são contatos improváveis. Então eu respondo todo mundo em rede social, as pessoas me chamam, eu converso, bato papo, porque acho que é dessa maneira que a gente consegue se aproximar, né? Então, fico muito feliz. Aproveito também para agradecer de uma forma publicamente ao torcedor do Fortaleza, que desde a minha chegada aqui eu fui muito bem recepcionado, né? Legal. Por ironia do destino, o primeiro jogo que eu chego aqui no Fortaleza foi Fortaleza e Corinthians, no Castelão. Eu cheguei na terça-feira de manhã e fui no jogo à noite, né? E eu lembro que os torcedores do Fortaleza me encontravam, me olhavam assim, esse cara tá vindo para torcer Fortaleza ou Corinthians, né? E aí eu já fazia o L já e ficava tudo certo. Mas brincadeiras à parte, estou muito feliz. Esperamos sim poder render frutos da base do Fortaleza, mesmo que não sejam atletas que vão jogar no profissional do Fortaleza, mas formar atletas para o mercado do futebol brasileiro também faz parte da formação, né? Porque hoje a gente tem nível de Série D, Série C, Série B, Série A mais internacional, e a partir do momento que o Fortaleza forma bem, ele pode oferecer jogadores para diversos tipos de mercado, e isso é rentável para o clube. Então, muito obrigado. Qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar em rede social, que a gente troca uma ideia. E foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Bom, né, cara? Agradecer mais uma vez também aí os nossos parceiros. Antes de encerrar, né? E o presente também vai ter. Tem, né? Espera um pouquinho aí que eu vou só falar aqui dos nossos patrocinadores. Mais uma vez, My Brother, Simone Burg. A gente agradece muito pela força que vocês têm dado pra gente. E eu quero frisar muito isso aqui, né? Desde o início. A gente tinha, 2, 3 programas. O pessoal já foi investindo na gente, a abraçar o nosso projeto. A gente agradece muito. My Brother, Simone Burger, o pessoal da 120 Frames, o pessoal que chegou aí somando, pesado. A gente está hoje aqui com essa qualidade de transmissão por conta deles. O Valdez aí que está na frente, um abraço enorme para ele. Operação, né? Progrifes, como eu falei, estourado aí. Segue ele lá nas redes sociais, você vai ver que o homem vende muito, e se vende muito é porque o negócio é bom, é de qualidade. E por último, escuta o conselho do Betão. Se você for ser jogador ou não, você tem que estudar. O Winback, que é uma possibilidade maravilhosa. Você quer ser um engenheiro civil ou várias outras profissões, você pode depois entrar em contato aí e pegar mais alguns detalhes. O Winback é um local que você pode receber esse conhecimento e ter uma outra profissão, né? Uma outra profissão também aí na sua vida. Então, obrigado, Winback. Tamo junto. A gente do Tá no Bid fica muito feliz em ter vocês como nossos parceiros. E você que está assistindo até agora, tá gostando do conteúdo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Vai ter uns cortes legais aí também pra gente compartilhar dos assuntos bem bacanas que rolou aqui. Obrigadão a todo mundo. Aqui vai uma lembrancinha aqui pro Betão, né? Uma xícarazinha aqui do Tá no Bid, pra ele tomar isso aí, ó. Tá no Bid, tá online, hein? É isso aí. A gente tem essa finalidade aqui no nosso programa, né? De poder levar um conteúdo bacana para todo mundo, poder otimizar cada vez mais as informações e levar cada dia mais pra galera essa ideia. Aí é um brindezinho nosso aí, coisa ó. Boa, tomar um cafezinho em casa, se tomar café, não sei se toma, né? Um chazinho, gosto de chá, tá vendo? Gosto de tomar chá. Ela do frio aí, tá ligado, né?
Mas assim, Betão, brigadão, cara. Agradeço mais. Inclusive, Betão, chega também pro nosso amigo Felipe aí, pra ele sair feliz. Ele que ajuda a gente aí, né? Demais. E é isso aí, Betão. Brigadão, cara. Valeu. Satisfação. Eu que agradeço. Enorme. Sucesso pra vocês. Certeza que vai dar boa. Com a história do Messi aqui e com os insights que você falou, o sucesso é garantido. Mas é isso aí, galera. Obrigadão. Tá no bid, tá legal. Valeu, até a próxima. É nóis. Valeu.